Bom dia, daqui a pouquinho a gente já inicia, tá? Só mais 5 minutinhos. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Quem está aí, se você quiser dar um oi, dê um oi. Estamos aí iniciando mais um dia, mais uma aula na presença do Senhor, mais um dia na presença de Deus, né? E nós vamos falar hoje, gente, de um assunto tão gostoso de conversar. A gente vai falar da importância da leitura da Bíblia. Nós vamos aprender um pouquinho disso hoje, tá? Tô só organizando aqui o nosso bate-papo para ficar de olho quem tá aí. E vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. Bom dia, Pedro. Deus abençoe. Estou aqui com o apoio do computador, do celular e do notebook. Gente, é muita coisa, né? A gente fica maluco. Porque outro dia, pelo computador, eu não consegui enxergar as pessoas que estavam digitando, né, escrevendo. Bom dia a todos. Bom dia, Tam, bom dia, Pedro, Deus abençoe. Gente, vamos orar em nome de Jesus, então, para a gente começar a nossa aula, tá? Vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe mais esse dia e mais esse domingo. Vou deixar um sonzinho de fundo, se tiver muito alto, vocês, por favor, vocês me avisem, tá? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus amado, Deus de poder e de glória, Deus maravilhoso, príncipe da paz, raiz de Davi, Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia na tua presença, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, Deus, que nós temos aqui, Deus, estar contigo, essa oportunidade de aprender mais de ti. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos dá força, Pai querido, Deus amado, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai, nossos olhos espirituais. Deus, faça com que nosso coração queime na tua presença e que possamos, Deus amado, estar aqui, Deus, com os nossos ouvidos totalmente abertos, nosso coração totalmente aberto para receber essa porção maravilhosa que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus maravilhoso. Gente, o tema de hoje, né? São muitos temas, são temas maravilhosos, são coisas gostosas que a gente consegue aprender com o Senhor. E o tema de hoje que Deus colocou aí no meu coração é a gente falar, né, da importância da leitura da Bíblia. Por quê? Por quê? Por que eu preciso ler a Bíblia? A gente vai entender hoje. Por que eu preciso ter esse contato com a palavra de Deus? A gente vai focar hoje especificamente na importância desse aprendizado, na importância dessa leitura, tá? E eu já queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Timóteo, vamos lá, gaguejei aqui que eu tô lendo, tá, gente? Tô lendo, digitando ao mesmo tempo. Vamos lá para 2 Timóteo, vou colocar aqui, 3, 16 e 17. Essa é para decorar, tá? Vamos abrir comigo? Eu vou abrir com vocês, que eu gosto de abrir a Bíblia na hora, ao vivo aqui, tá bom? Porque, gente, cada vez que a gente ensina, nós somos os primeiros a aprender, né? Então, a gente aprende muito mais compartilhando de Jesus. Quando você compartilhar de Deus, compartilhar bastante com várias pessoas, você vai ver o quanto você aprende com isso, né? Deus te ensina coisas assim maravilhosas. Então, vamos abrir lá comigo em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Esse é para decorar, para fazer parte da nossa vida, tá? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. 17. A fim de que o homem de Deus
tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Oi, Kim, Deus te abençoe, viu? Isso, Pedro, vai chamando a galera aí, chama todo mundo aí que ainda não entrou, vai chamando o pessoal. Então vamos lá, de novo, hein? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Gente, é interessante como muitas pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse um livro, né? E a Bíblia, ela não é um livro, tá? A Bíblia, ela é uma escritura divinamente inspirada pelo Senhor. É claro, foi escrita por homens, mas com inspiração de quem? Inspiração vinda diretamente do trono do Senhor. Né? E por que eu afirmo isso? Sabe por quê? Porque a gente já leu aqui outro dia, né, que a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva, ela não é uma palavra morta. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê frase por frase, letra por letra, quando você lê palavra por palavra, você sente vida, você sente refrigério, você sente que Deus está mudando algo ali dentro de você. Esse refrigério que Deus está trazendo para a tua vida, que Deus traz para a sua vida, né? Esse negócio de você ler e parece que Deus está falando com você, é simplesmente porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E essa palavra linda e maravilhosa que você lê todos os dias, na verdade, você lê todo dia. Essa palavra maravilhosa que você lê todos os dias, ela penetra a divisão da tua alma. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então, o que nós podemos entender disso aqui? Ela é divinamente inspirada. Ela é inspirada por Deus. Ela é uma palavra maravilhosa. É uma palavra que vai trazer mudança para a tua vida. Então, quando você lê a Bíblia, você não está lendo simplesmente um livro. Você está simplesmente ouvindo aquilo que Deus tem para você. E aquilo está entrando dentro de você. E aquilo está trazendo mudança para a tua vida. Tá? Então, pegando aqui esse versículo 16, que a escritura ela é divinamente inspirada. Então, está provado que ela é divinamente inspirada. Ela é inspiração de Deus. Tá? Ela é proveitosa, e depois ele fala aqui no 16 ainda que ela é proveitosa para ensinar. Então, não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente dizer, olha, eu li o livro de Provérbios esse final de semana. Não é isso. É você dizer assim, eu li o livro, mas aquilo me trouxe coisas que eu não imaginava. Deus falou comigo, Deus me trouxe o refrigério, Deus mudou algo, Deus moldou algo dentro de mim. Tá? Então, essa palavra, gente, ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus para ser proveitosa, para ensinar, para nos ensinar, para ter mudança. Tá? Então, ela é proveitosa para ensinar. Né? E depois ela diz, para repreender. O que é uma repreensão, gente? Se a gente for falar de repreensão assim, você pode dar a tua opinião aqui no chat, tá? O que você acha que é repreender? Quando um pai repreende o filho, o que o pai fala? Repreender. Vamos colocar aí, repreender versus exortar, ou barra exortar. Repreender e exortar. Quer dizer o quê? Que você está ensinando. Às vezes a pessoa está no caminho errado e você quer falar algo para aquela pessoa. Vou dar o exemplo do teu filho, né? Vou dar o exemplo dos nossos filhos. Quando a gente vai falar com o filho, não faça isso. Não basta você dizer não faça isso. Eu entendo que você precisa dizer não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. É um raciocínio lógico. E a palavra de Deus, quando a gente lê, a gente percebe isso. Que Deus ele fala conosco dessa forma. Quando Deus ensina de uma maneira, né? Quando ele ensina de uma maneira que a gente entenda por que a gente não pode fazer aquilo. Por que aquilo não é agradável aos olhos dele? Então ele repreende, ele exorta para quê? Para o nosso próprio aprendizado.
E aí ele fala depois, né? Para que isso tudo? Para corrigir, para instruir em justiça. Então, para corrigir. Deus nos ama? Deus nos ama. Que lindo, que maravilhoso. Deus nos ama, mas ele nos corrige, né? O Pedro colocou aqui, lançar fora qualquer palavra ruim. E o Franklin colocou, digerir e meditar o que leu. Perfeito, Franklin. Perfeito, Pedro. Nós precisamos digerir. Não é simplesmente ler, entenda isso. Eu quero que você saia daqui hoje, né, nessa aula, que você entenda que quando você ler a palavra, você precisa mastigar essa palavra, você precisa digerir essa palavra precisa causar mudança na tua vida, ela precisa causar alguma mudança dentro de você. Essa palavra, ela precisa te confrontar. Essa palavra, ela vai te provocar a pensar assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu acho que não é assim. Deus está me ensinando assim. Eu vou seguir o conselho de Deus. Eu vou seguir a repreensão do Senhor. Eu vou aceitar essa exortação do Senhor na minha vida. E no 17 fala, né? Lá ele fala, no 16. Resumindo, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Instruir em justiça. Instrução. Nosso maior professor é o Senhor. O Senhor é o nosso professor. E o nosso professor, ele tem a lição. O professor, quando ele vai dar uma aula, né? Quando ele vai dar aula lá na escola, ele já tem o cronograma dele. Eu estou aqui dando aula para vocês, né? Mais um bate-papo, claro, essa live, mas existe um cronograma por trás disso, existe uma preparação por trás disso. E o professor, ele faz isso. E quando ele chega na classe, o que ele vai fazer? Ele vai instruir, ele vai ensinar, ele vai dizer como fazer, né? Ele vai mostrar, ele vai exemplificar. Então, quando a gente instrui alguém, a gente também mostra, a gente exemplifica. E Deus, para quê? Gente, o nosso maior exemplo é quem? Deus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Olhe só o que Jesus fez. Quantas coisas Jesus nos ensinou. O modo dele pensar, o modo dele ser, o modo dele falar, o modo dele agir diante de diversas situações. Isto são instruções. Vou dar um exemplo básico aqui que a gente já leu e que a gente já aprendeu. O pessoal aí que está comigo aí na classe do batismo já sabe. Jesus, quando ele foi, né? Antes dele iniciar o ministério dele, ele precisou ser batizado. Ele quis ser batizado por João Batista. E quando ele foi batizado, ele falou, gente, eu fiz para que vocês façam. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele disse, eu fiz porque eu quero que vocês façam. Então, nosso maior instrutor, nosso maior professor, esse Deus maravilhoso, Jesus, nosso grande professor, o nosso grande exemplo de liderança, o nosso grande exemplo de pacificação, o nosso grande exemplo de milagre é Jesus. Então, ele nos ensinou isso, ele nos ensinou tudo isso. E é por isso que eu mastiguei com vocês esse versículo, para vocês entenderem que quando vocês lerem a Bíblia, olha quantas coisas Deus nos revela, né? E um versículo apenas. Até agora, nós passamos aqui alguns minutos e só lemos um versículo, né? Que foi o versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E a gente esmiuçou cada palavrinha dessa para a gente entender o quão importante é a gente ler a palavra de Deus e digerir, como o Franklin está dizendo, né? E no 17 diz assim, afim, agora para que tudo isso, né? Vamos lá, a gente leu o versículo 16, a gente entendeu, mas para que tudo isso? Senhor, qual o propósito? Qual o propósito? Esse propósito está no 17, gente. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade. Vamos pegar aí a palavra capacitação. Vamos falar um pouquinho sobre capacitação?
Você que está estudando, você está fazendo um curso, ou você está estudando ali tal, o colegial, ou você está fazendo uma faculdade, ou você está fazendo um curso de especialização. Vamos pegar esse exemplo. A fim de que você está fazendo isso? Para quê? Para quê? Para adquirir capacitação. Mas para que você quer essa capacitação? Para que você quer se especializar? Para que você quer estudar? Para quê? Porque isso vai te ajudar na tua profissão, para você ter uma profissão, para você ser uma pessoa especializada naquilo, para quando alguém olhar para você e dizer, aquela pessoa sabe tal coisa, usa aquela pessoa nisso, para quando você for procurar um emprego, estiver numa entrevista de emprego, o gerente ou o entrevistador, a pessoa que for te entrevistar, olhar o seu currículo e dizer, essa pessoa é altamente capacitada para o cargo. Que cargo que Deus tem para nós? Tá? Eu não vou falar a palavra cargo, eu vou falar a palavra chamada de Deus. O que Deus tem para nossas vidas? O que Deus quer de nós? Nós já lemos isso aqui em outras aulas, né? A gente já leu. Deus quer de nós o quê? Que nós simplesmente preguemos o evangelho a toda criatura. E que essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa chamada é pregar o evangelho, a nossa chamada é dizer às pessoas: olha, eu tenho boas novas para você, eu tenho boas notícias para você. Né? Lembra que a gente estudou sobre boas novas? Então, o versículo 17, para quem chegou agora, gente, bom dia para todos quem está entrando, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A gente leu 16 aqui, eu vou repetir, porque a gente vai sair daqui dessa aula com esse versículo decoradíssimo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O 17, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, digerir a palavra de Deus, mastigar primeiro, digerir, para que isso venha trazer mudança primeiramente em nós. Isso tudo para quê? Isso gera uma capacitação em nós. E que capacitação é essa? Essa capacitação, está dizendo aqui no versículo 17, é o pleno preparo para realizar toda boa obra do Senhor. Simplesmente isso. Eu preciso fazer a obra de Deus, mas para fazer a obra de Deus, eu preciso ter essa capacitação. E como eu vou ter essa capacitação? Como? Tendo contato com essa palavra maravilhosa, estudando essa palavra maravilhosa. Oi, Cris! Seja bem-vinda! Então, nós precisamos, tá? Ter essa capacidade e esse pleno preparo. E só existe um jeito, conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Para quem chegou agora, o tema de hoje é que Deus, ele quer que você leia a Bíblia. Deus, ele quer que você conheça a palavra. E qual a importância da gente ler a palavra diariamente? Bom dia, Michele. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Que bênção. Então, Deus quer isso de nós, ok? Nós precisamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, gente. Não é um livro comum, né? Eu já falei, eu sou prova viva disso, né? Eu conheço esse Deus maravilhoso desde o ano de 2000. E, gente, Deus tem me moldado, Deus tem mudado, Deus traz um senso crítico, Deus confronta, Deus ensina, Deus capacita. É vivo, essa palavra é viva e ela é eficaz. Beleza? Esmiuçamos aqui, então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A gente esmiuçou bem. Esse é para decorar mesmo, vocês nunca mais vão esquecer desses dois versículos, tá? Vocês vão sair daqui sem lembrando desses dois versículos. E aqui está assim, ó, você tem na palavra de Deus o seu alimento espiritual. Da mesma forma que o alimento é necessário para o crescimento físico, a palavra de Deus é necessária para o seu crescimento, o quê? Espiritual. Então você acorda de manhã, vai tomar o teu cafezinho maravilhoso, né? Depois disso você vai pro almoço, aí você faz aquele pão, que eu tô com a mania de fazer pão aqui em casa agora, pão daqui, pão dali, pão de manhã, à tarde, à noite. Né? E aquele almoço maravilhoso você faz, você come com gosto, ai que delícia. Depois você vai jantar, você faz, você precisa. Agora, fica um dia, 2 dias sem comer nada. Como você se sente? Como você se sente sem alimento? Se você não tomar sua água, se você não comer a sua comida, como você se sente? E como nós que dizemos que conhecemos a Deus, como a gente se sente se a gente parar de se alimentar espiritualmente?
Quantas vezes, né, a gente não consegue ler a palavra do Senhor? E a gente fica fraco, a gente se sente fraco, porque a gente não leu, a gente esqueceu, aquele dia esqueceu, passou batido, né? Fui fazer outras coisas e esqueci de dar pelo menos um bom dia para o Senhor, esqueci de orar, esqueci de ler a palavra. Gente, o quão importante é a gente não perder esse contato, o quão importante é a gente lembrar que o nosso alimento espiritual é importante para a nossa vida espiritual. Se a gente perder esse contato com a palavra, se a gente deixar de se alimentar, se a gente deixar de entender a palavra do Senhor, de querer ser confrontado por Deus, como vai ser a nossa vida espiritual? Né? A gente vai andar como zumbis. Ah, mas Fabiana, poxa vida, eu vou para a igreja quinta, domingo, né? Eu tenho lá um chamado, eu toco, eu canto, eu prego, eu não sei o quê. Mas você só pega a Bíblia quando você vai para o culto. Você só pega a palavra de Deus quando você vai para a IBD. Você só lê a palavra de Deus quando você entra na live aqui comigo. Não, tá errado. Você precisa ler a palavra de Deus. Você tem que entender que esse aí é o teu alimento espiritual. O teu alimento espiritual. Você precisa se alimentar da palavra do Senhor, ok? Pedro falou aí, ó, se sente enjoado. Então, se você ficar sem o alimento, é isso que vai acontecer, né? Você vai começar a se sentir mal, tá? Vamos abrir lá em 1 Pedro 2:2. Gente, que versículo maravilhoso. Vou colocar aqui para vocês. 1 Pedro 2:2. Vamos abrir? Vou abrir com vocês. Eu gosto de abrir na hora, assim, ler na hora. Ó. Eita Deus, receba Pedro. 1 Pedro 2:2. Primeira não, gente. É 1 Pedro, isso mesmo. 1 Pedro 2:2. Vamos ler essa palavra maravilhosa. Olha o que fala lá em 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual. Puro. A palavra puro significa o quê? O que significa a palavra puro? Original, único, essência. Quando a gente fala de pureza, a gente lembra de essência. Então, a palavra de Deus, ela é a essência de nossas vidas. Ela é essencial para a nossa vida espiritual. Então, a gente precisa desejar essa palavra como se fosse um leitinho, como se a gente fosse um recém-nascido que quer aquele leite. Vou dar um exemplo para vocês da minha filha. A Lorena, quando ela acorda de manhã, né, ela olha para mim, se espreguiça, fica de boa. Depois ela fala uma palavra chamada TT. Eu quero meu leite. Eu preciso do meu leite. Eu acordei, mãe. Eu quero meu TT. E a palavra de Deus, ela fala isso conosco, né? 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos. O recém-nascido, ele depende do quê para viver? Do leite materno. Quando ele nasce, ele tem o peito da mãe dele, então ele precisa desse peito toda hora. Ele precisa se alimentar. Nós, como cristãos, a gente precisa se alimentar. Nós precisamos desejar a palavra de Deus como se fôssemos recém-nascidos, precisando do leite. Sabe? A gente precisa a todo momento dessa palavra. E aí ele fala depois, por quê? Para que você quer esse leite? Se a gente for pegar aí o exemplo do recém-nascido, que precisa do leitinho, tá? Toda hora ali para poder sobreviver. Para que esse recém-nascido mama, gente? Para quê? É óbvio, para viver, para crescer, para ficar forte, não é isso? Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos continuar aqui? Vou ler o versículo todo, tá? Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação.
crescer, se fortificar, crescer, mas crescer não no sentido só de crescer fisicamente. Aqui é no sentido de crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Como? Lendo essa palavra. Graça e paz, meus queridos. Graça e paz a todos que entraram agora, viu? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Então, lendo de novo aqui, por que eu preciso dessa palavra de Deus todos os dias na minha vida? Por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso entender dessa palavra? Além dela me gerar capacitação, lá em 1 Pedro 2,2 fala assim: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de cresceres por meio dele para a salvação. Crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Me veio agora um versículo à mente, né? A palavra mente que diz assim: a gente precisa crescer espiritualmente para que nós não sejamos meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina. Se você não quer ser levado por qualquer vento de doutrina, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a entender os mistérios de Deus. Comece a querer esse Deus maravilhoso, essa palavra, como se você fosse um recém-nascido que precisa do leite. Assim como diz aqui em 1 Pedro 2,2. Então, nós precisamos deste alimento para sobrevivermos, para crescermos espiritualmente. Glória a Deus! Maravilhosa essa palavra. Agora vamos responder algumas perguntas, né? Vamos fazer aqui vamos responder algumas perguntas para entender alguns pontos importantes, né? Depois da lida desses dois versículos, da leitura desses dois versículos. Pergunta número 1. No que a Bíblia é diferente dos outros livros? No quê? Por que a Bíblia ela é diferente dos outros livros? Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro. Vou colocar aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Abre comigo lá em 2 Pedro. Pegue sua Bíblia aí na sua casa. Cadê sua Bíblia? Tá com ela aí? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Que maravilhosa. Palavra maravilhosa. Vou ler aqui com vocês. Sabeis antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, ok? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos por quem? Pelo Espírito Santo, ok? Eu vou ler de novo para você gravar isso, né? A gente vai mastigar junto aqui. Sabei, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, ou seja, não é a interpretação de cada um, é o que diz a palavra, é o que está na palavra. Eu não posso ficar acrescentando tio na palavra, nem tirando tio nenhum, como diz lá em Apocalipse. Ai daquele que acrescentar ou tirar algum tio da palavra. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Vou falar alguma coisa aqui para vocês, meus amados, tá? Eu tenho visto nos últimos tempos, eu já tive uma loja física e já vendi livros. E eu me deparava com muitas Bíblias em formatos diferentes, de formas diferentes, com palavras diferentes. Ah, uma Bíblia com uma linguagem mais fácil para você entender. Aí você ia ler, a Bíblia estava meio que não estava condizente aquilo, estava uma tradução meio estranha, sabe? Não estava aquilo que Deus tinha que falar para nós, estava escrito de uma forma diferente. E você olhava aquilo ali e falava, meu, né? Foi acrescentado tio aqui. Em Apocalipse diz, não podemos acrescentar nada nessa palavra. Eu vou ler para vocês aqui onde que está isso. Está lá no final de Apocalipse, a gente vai ler. Tá? A gente acabou de ler aqui que ela não é de interpretação particular. Não é. Ela não é de interpretação particular. Eu não posso pegar esse livro e reescrever esse livro, né, de acordo com a minha visão. Não existe isso.
Aqui fala assim, ó, Apocalipse 22, versículo 19. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas deste livro. Vou ler de novo, versículo 19. Capítulo 22 de Apocalipse. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Então, meu amado, nada é para tirar. É o que está aqui. É o que Deus quer falar conosco. Deus, ele fala diretamente ao nosso coração. E no mesmo versículo, muitas vezes, Deus dá diversas visões, de acordo com o momento da tua vida. Deus te mostra aquilo que ele quer de você. E aqui, em 2 Pedro, eu vou ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabem antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. E aí no 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Não foi um homem que deu na telha na cabeça dele, eu vou escrever alguma coisa aqui. E deu na telha do outro, eu também vou escrever. Depois juntaram todos os livros e virou a Bíblia. Não foi isso. Tá? Não foi por vontade humana. Foi homens que escreveram, mas falaram da parte de Deus. Eles foram conduzidos. Alguém instruiu. Quem instruiu? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que essa palavra ela é viva e ela é eficaz. É por isso que quando você lê essa palavra, você sente a presença de Deus. É por isso que quando você lê a Bíblia, você sente Deus falando com você. É por isso que quando você lê a Bíblia, Deus te convence do pecado. A palavra de Deus. Nós precisamos ter este contato. A gente precisa ler a palavra de Deus, tá? Nós, como recém-nascidos, que desejamos afetuosamente o puro leite, esse é o puro leite. A gente precisa disso para o nosso crescimento espiritual, ok? Então, respondendo à nossa primeira pergunta, por que a Bíblia é diferente dos outros livros? Nós já discutimos isso aqui incansavelmente. A Bíblia é diferente dos outros livros porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens se inspiraram, foram inspirados, foram instruídos pelo Espírito Santo, tá bom? Então, ela é maravilhosa, né, gente? A palavra de Deus é poder para nossas vidas. Pergunta número 2. Como pode a palavra de Deus ajudar em nossa vida diária? Né? Qual o benefício? Além dela ser viva, dela penetrar na alma e no espírito, dela te moldar, de você ficar íntimo de Deus. Vamos ler lá? Salmo 119. Salmos 119. Deixa eu abrir com vocês. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vamos ler esse versículo todos juntos? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, eu vou fazer um resumão geral aqui para vocês do que a gente falou até agora. Por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso ler a palavra de Deus? Porque, ela é viva e eficaz. A gente já aprendeu aqui. 2, ela me traz a capacitação que eu preciso para fazer a boa obra. A gente leu isso aqui, certo? Então, você está sendo capacitado diretamente por Deus para fazer a boa obra. 3, porque quando eu leio essa palavra, eu começo a desejar aprender mais e mais e mais, e eu fico como um recém-nascido querendo puro leite. E 4, a gente acabou de ler aqui. Essa palavra, ela é lâmpada. Ela é lâmpada para os meus pés. Eu sou guiado por ela. Sou guiado por essa palavra. Ela é luz para o meu caminho. Essa palavra que dá direção. A gente leu aqui outro dia, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, ele nos dá essa direção. Deus fala conosco, é a palavra dele, é a boca dele, falando conosco, nos ensinando, nos dando a direção, nos instruindo, nos exortando, nos capacitando e fazendo com que a gente fique cada dia mais
íntimo desse Deus maravilhoso. Então, eu preciso ficar íntima de Deus cada vez mais. Você precisa ficar íntimo de Deus cada vez mais. Ah, mas Fabiana, não é fácil, não tenho tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo bem simples do dia a dia, né? Uma pessoa que quer fazer atividade física. Ela diz assim: a partir de amanhã eu vou começar a correr na esteira. Tem uma esteira na minha casa, eu vou começar a correr todos os dias. Chega no outro dia, ela não corre. Chega, passa o outro dia, não vai. Passa o terceiro dia, não vai. O quarto dia, não vai. Sabe quando que ela realmente vai começar? Quando ela simplesmente levantar e dizer: vou fazer. Ah, tô com preguiça, não existe. Tira isso da frente, eu vou fazer. Então, só vai acontecer essa capacitação na sua vida, essa intimidade com Deus na sua vida, né? Essa questão de você desejar esse puro leite como um recém-nascido, quando você tirar os empecilhos da frente e dizer, eu simplesmente vou fazer, vou fazer. Ah, acordei de manhã, tá um friozinho, tá tão gostoso, ai que preguiça, quero dormir. Opa, 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 não, eu vou levantar, eu vou ler a palavra. Eu vou falar com Deus. E quando você começar a ler, você vai se sentir orgulhoso de você mesmo, porque você conseguiu quebrar uma barreira dentro de você. A barreira muitas vezes da preguiça, do sono, a barreira muitas vezes de outras coisas que você ficou entretido e esqueceu da prioridade. Você precisa colocar Deus como prioridade. Nós precisamos colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Então, Deus, ele é prioridade. A palavra do Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Tá bom? Então, que nós não esqueçamos que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, é para isso que eu aprendo mais de Deus. Eu quero ser íntimo do Senhor? É impossível eu ser íntimo de Deus se eu não ler a Bíblia, se eu não pegar essa palavra, se eu não querer ser capacitado e instruído pelo meu professor, que é o Senhor. O Senhor é o nosso professor, entenda. Ele é o nosso grande professor, nosso grande líder. Ele é o nosso grande exemplo. Deus, ele quer um particular com você. E muitas vezes é no particular que Deus fala com você, no particular que Deus fala com a gente. Então, vamos combinar. Depois eu posso até postar aqui, com certeza vocês, né, devem ter controles aí na casa de vocês. Hoje existem muitos aplicativos bons que eles direcionam a ler a Bíblia todos os dias, tem o despertador, né? Você pode ler a Bíblia em ordem cronológica, como você pode ler a Bíblia, né? Determinar que você vai ler a Bíblia em um ano, por exemplo. Ah, quero ler a Bíblia em um ano. Quantos capítulos eu preciso ler? Mas lembre-se, não é só ler, não é simplesmente ler. Nós precisamos meditar, digerir. Aquilo tem que trazer mudança. Eu preciso aprender. Você está estudando. Você está sendo capacitado por Deus, diretamente por Deus. Amém? Então, que isso fique gravado aí na nossa mente. Terceira pergunta. Sejam bem-vindos, quem entrou. Terceira pergunta. Como podemos saber que a palavra de Deus é verdadeira e que podemos confiar nela? Claro que você já se fez essa pergunta. Tá bom, beleza. Tô lendo o livro, tô falando porque eu já fiz essa pergunta várias vezes, tá? Logo quando eu abri meu coração para Jesus, né? Lá em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, serei com ele, ele comigo, não é isso? Então, um dia eu fiz isso na minha vida, eu ouvi essa voz e eu abri a porta do meu coração, Jesus entrou. Quando Jesus entrou, eu fui apresentado a Bíblia, a palavra de Deus. Quando me apresentaram a palavra de Deus, eu começava a ler e eu tinha várias dúvidas, né? Então, uma das minhas dúvidas era essa. Mas como que eu posso saber que a palavra de Deus é mesmo verdadeira e que eu posso confiar nela? Que é tudo bem, beleza, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas como que eu posso ter essa certeza? Vamos abrir lá em Hebreus 4:12. Eu já li para vocês aqui, mas nós vamos ler de novo. Como que eu tenho essa certeza? Quando você ler a palavra de Deus e essa palavra começar a te confrontar, começar a tocar lá no fundo do teu coração, você vai ter certeza disso aqui, ó, que está em Hebreus 4:12. Você vai ter certeza absoluta que é Deus purinho, tá? Que realmente ela é verdadeira e que eu posso confiar nessa palavra. Ela é verdadeira porque ela me confronta, né? Ela entra em mim.
Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Coisa maravilhosa, gente. Decore esse versículo, né? Se você ainda não decorou, decore. É um versículo maravilhoso. Você vai ter certeza que essa palavra é divinamente inspirada por Deus quando ela te confrontar, quando você ler, quando você desejar aprender mais e você estiver lendo e ela estiver entrando, você está sentindo a presença do Senhor na sua vida. Você está sentindo que Deus está falando com você. Então, por isso que nós precisamos ler a palavra, tá? Pergunta número 4. Por que você deve estudar a Bíblia sempre? Por que eu preciso ler a Bíblia? Vou colocar aqui, diariamente. Por que eu preciso ler a Bíblia sempre? Atos 17, 11. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, Atos 17, 11. Vamos ler? Atos 17, Atos capítulo 17, versículo 11. Por que eu devo estudar a palavra de Deus? Por que é importante? Né? O que sugere em mim? Vamos ler lá o 11, dando um exemplo. Né? Paulo, ele estava lá em Tessalônica e ele estava em Bereia. E ele falou lá no versículo 11, olha o que ele diz. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados em receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante. Vamos ler de novo, gente? Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo está dando um exemplo para nós aqui, ele está falando aqui que o povo lá de Bereia tinha uma mente aberta, eles queriam aprender a palavra, eles queriam receber a palavra, e tudo que acontecia na vida deles, eles iam na palavra, tudo que alguém falava, eles iam na palavra, eles queriam saber da palavra de Deus, eles queriam examinar as escrituras diariamente, diferente do pessoal de Tessalônica, ele está comparando aqui, tá? Então, esse pessoal lá de Bereia, eles se mostravam muito interessados em receber a palavra, né? Todo mundo conhece aqui a parábola do semeador, né? No final dessa aula a gente vai ler aqui a parábola do semeador, tá? Só para a gente entender. Eles se mostravam muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós hoje temos aqui a palavra de Deus conosco, ela está aqui disponível, está aqui com a gente. Né? Tem gente que tem até mais de 10 Bíblias em casa, eu sou uma. Tem um inglês, tem um espanhol, tem um português, letra grande, letra pequena, letra gigante, mas tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho disponível aqui comigo essa palavra. Se alguém te fala algo, né, até eu, gente, que estou aqui, né, dando essa aula para vocês, falando coisas aqui para vocês sobre a palavra de Deus, vocês podem examinar na Bíblia de vocês aí em casa, vocês podem examinar as escrituras e ver se é isso mesmo. Então, fazer como esse povo aqui. Eles examinavam diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. É como se alguém falasse algo para você e você falasse: me prove isso aí na palavra. Me prove na palavra. Onde está escrito na palavra? A palavra, gente, é a base do cristão. Nós precisamos deste alimento, ok? Nós precisamos. Então, a partir de hoje, firmemos um compromisso conosco mesmo. Você vai firmar um compromisso com você mesmo, que a partir de hoje você vai diariamente buscar incansavelmente essa palavra de Deus. Você vai ler essa palavra, tá? Então, por que você deve estudar a Bíblia? Aqui já foi um exemplo. Vamos ler lá em 1 Pedro. Aliás, a gente já leu, nós não precisamos ler novamente. Eu vou abrir aqui para vocês e vou recitar novamente. Em 1 Pedro 2:2. Tá? Então, por quê? Por quê? 1 Pedro
2:2. Desejai puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, nós precisamos desejar esse leite puro, 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 puro do Senhor, né? Eu queria ler com vocês aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Quero ler bem, letra gigante. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos abrir lá comigo em Mateus. Mateus capítulo 13. Nós vamos finalizar nossa aula lendo a parábola do semeador. Diante de tudo isso que a gente aprendeu aqui, né? Firmando aí um resumão, a gente entendeu por que, que a Bíblia é importante, por que, que é importante a gente ler essa palavra, porque ela gera em nós capacitação, porque ela gera em nós aquela vontade, né, de querer esse leitinho como se a gente fosse um recém-nascido que precisa do leite para sobreviver. Assim é o cristão. O cristão ele precisa da palavra de Deus para crescer espiritualmente, para ser capacitado. Para quê? Para que eu preciso ser capacitada, Fabiana? Porque eu preciso realizar a boa obra. E para realizar a boa obra, eu preciso dessa capacitação. Eu preciso conhecer esse Deus. Como eu vou falar dele se eu não conheço ele? Como que eu vou falar de alguém se eu não conheço essa pessoa? Então, eu preciso estar capacitada, tá? E a palavra de Deus, ela me ensina tudo isso. Nosso maior instrutor, Jesus, nosso Senhor, ele nos ensina, ele fala conosco diretamente. Ah, mas como que eu sei que essa palavra, ela é realmente inspirada por Deus? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até o fundo da sua alma, no seu espírito, ela te confronta, ela te molda, ela traz mudança para a tua vida e você sente isso, tá? Então, ela é inspiradíssima por Deus. Então, eu queria ler com vocês, eu queria que vocês abrissem comigo lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, tá? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 13. Vamos ler. Gente, vocês percebem, né? Nós lemos aqui, eu acho que a aula inteira, a gente leu acho que 5 versículos no máximo. E olha o quanto Deus fala conosco quando a gente mastiga, tá? Quando a gente medita na palavra de Deus, tenta entender, compreender, né? E pergunta para Deus o que, que é que Deus quer nos falar através daquela palavra. Então vocês entendem que não é simplesmente ler, tá? Nós precisamos aprender. Nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo capacitados, tá bom? Vamos ler lá a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, diz assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aí, vou até continuar aqui, que é interessante essa parte. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles, porque ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Gente, a gente pode pegar essa palavra e fazer isso aqui um estudo enorme e falar bastante dessa palavra aqui, Mateus capítulo 13. Mas eu quero focar com você aqui no final dessa aula, nessa parábola do semeador, né? Aqui fala de coração. Aqui ele fala, as sementes ela caiu à beira do caminho. Então, tem semente que vai cair na beira do caminho. As aves vão vir e vão comer. Tem a outra parte vai cair num solo cheio de pedras, onde não tinha muita terra. Ela vai brotar rápido? Vai brotar rápido, mas a terra não é profunda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes,
nós recebemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, naquele momento aquilo confronta a gente, conforta o nosso coração, é maravilhoso, lindo, maravilhoso, tal, brota ali naquele momento, mas não é algo contínuo. A minha terra não está profunda, eu não me aprofundei naquilo, sabe? Trazendo até para a leitura bíblica, trazendo para essa questão da gente se capacitar, da gente querer saber mais de Deus. Como está o nosso coração? Né? Quando você acorda, quando você vai ler a palavra de Deus, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é o quê? Ah, me dá só um versículo aí para eu resolver meu dia aqui. Não é isso, você precisa se aprofundar. Deus, ele é um Deus de profundidade, ok? O 6. Saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. A raiz tem que ficar. A palavra de Deus diz assim, é bem interessante o que Deus nos diz. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então, toda palavra que você lê, aquilo que confrontar o teu coração, aquilo que Deus te instruir, ela precisa ficar enraizada onde? Tem que estar enraizada no seu coração. Porque se essa palavra não se enraizar, vai vir o sol e vai queimar aquela palavra. Aquela semente que foi plantada. Né? Aquela semente que foi plantada vai ser como a parábola do semeador nos ensina aqui. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Mas existe um outro exemplo no versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, as quais sufocaram quando cresceram. Então, como está o nosso coração? A gente precisa cuidar do nosso coração. A palavra vai nos ensinar, vai nos exortar. Vamos guardar isso dentro do nosso coração? Vamos procurar digerir mesmo, de verdade? 8. Mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Olha o segredo. Precisa dar frutos, tá? Ah, mas Fabiana, para quê? Lembra que a gente leu alguns minutos atrás aquela palavra, aquele versículo que diz assim, que nós estamos sendo capacitados para realizar o quê? A boa obra. Qual é o objetivo da obra do Senhor? Qual é o objetivo da boa obra? É dar frutos. Como esses frutos vão aparecer? Através de quem? Quem vai ser canal de bênção? Você vai ser canal de bênção. Então, a palavra, ela precisa gerar frutos. O semeador, ele saiu a semear, ele lançou as sementes. A semente que caiu na terra boa, ela deu fruto. Então, nessa manhã, nós declaramos aqui que nós somos o quê? Terra boa. A gente não vai simplesmente só querer aprender mais de Deus, aprender mais da palavra. Nós precisamos distribuir, nós precisamos ser propagadores das boas novas. Então, você precisa espalhar essas sementes. Ao mesmo tempo que você está aprendendo, você precisa espalhar essas sementes. Não pode ficar guardado com você. Não vai adiantar porque precisa gerar fruto. A semente que cai numa terra boa, ela gera fruto. Tá gerando fruto? Você está lançando mais semente? Está multiplicando? Opa, legal. Você aprendeu algo com Deus, você vai guardar só para você ou vai compartilhar com as pessoas? Né? Às vezes num abraço, numa oração, numa visita, você está ali lançando as sementes, você está falando daquilo que Deus vem falando com você, você está o quê? Multiplicando a palavra de Deus, você está sendo um propagador do quê? De boas novas. Então, que tipo de terra que você é? Nós somos o versículo 8. Essa parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, o outro 60 e o outro 30. Então, sejamos propagadores do evangelho. Não basta sermos capacitados. É importante? É importante. Então, vou ler a Bíblia para ser capacitado, só que ao mesmo tempo eu preciso fazer essa boa obra. Eu preciso semear, tá? Eu preciso lançar as sementes. Que semente é essa que eu preciso lançar? É a palavra de Deus. Amém, gente? Eu acho que é isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, que esse estudo de hoje tenha sido bênção. Né? O tema de hoje foi por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso ler, não esse livro comum, por que eu preciso ler essa palavra viva e eficaz? Então, a gente aprendeu várias coisas aqui. Nós precisamos estar capacitados para fazer a boa obra. Nós precisamos ser propagadores do Evangelho. Essa é a boa obra, é a obra que Deus deixou para mim e para você.
tá? A obra que Deus, a chamada que Deus deu para mim e para você é falar dele, falar do amor dele, tá? Multiplicar, espalhar essa semente. Nós precisamos espalhar a semente do amor, é a semente de Deus, a palavra do Senhor precisa ser propagada no mundo inteiro, ao seu redor, para o seu vizinho, no seu emprego, na sua casa, na sua célula, na igreja. A igreja, nós estamos ali adorando a Deus, agradecendo, prestando nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Só que isso precisa queimar no teu coração. Tá? Não basta eu ser apenas um estudioso da palavra. Tem muita gente aí, gente, sendo estudioso da palavra. Tem gente que sabe a palavra de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, decorou a Bíblia inteira. Tem gente que estudou, que fez um monte de coisa, mas ela está propagando esse evangelho? Ela está sendo um propagador de boas novas? Porque Deus, ele usa quem ele quer. Foi falado hoje na escola dominical, na EBD. Deus, ele usa até a mula, Deus usa a anta, usa a pedra. E se a gente não clamar, as pedras clamarão. Não é o que diz a palavra? Nós precisamos ser propagadores. Somos estudiosos da palavra? Somos, porque a palavra precisa gerar em nós capacitação, mas ao mesmo tempo, nós precisamos fazer a boa obra do Senhor. Por quê? Por que eu preciso lançar essa semente? Porque eu preciso gerar frutos. Cadê os frutos? A palavra de Deus diz que pelos frutos eu vos conhecereis, não é isso? Então, nós temos frutos, gente. Nós somos um povo que gera fruto. Vamos propagar, vamos espalhar essa semente, ok? Não é só para ler a Bíblia, é em casa e ficar aquilo para você. Divida isso com alguém, divida com as pessoas, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi mais para enfatizar o quão importante é a gente estar firme na leitura da palavra de Deus. Leitura diária, a todo momento aprendendo desse Deus maravilhoso, a todo momento conversando com ele, tá? Então, gente, vamos firmar um compromisso conosco mesmo? Preguiça de lado, deixa a preguiça de lado, deixa o sono de lado, tá? O dia tem 24 horas, planeja o teu dia. Planejamento é uma coisa de Deus também, viu? Planejamento é de Deus, Deus gosta de planejamento. Então, o que é prioridade? Bota os top 10 no seu dia. Top 10. O top 1 é ler a palavra de Deus. É a minha devocional. A minha devocional tem que ser a primeira coisa. É o meu bom dia para Deus. É aquilo que eu vou aprender com Deus para levar para o dia. Como eu vou aplicar o meu dia? Eu preciso ser instruído pelo meu professor. E o nosso professor é esse Deus maravilhoso. Então, não vamos esquecer, tá? De ler a palavra do Senhor. Faça um planinho aí na sua casa, tá? Lembre-se, são 3 coisas, tá? Ler para ser capacitado para fazer a boa obra. O que é fazer a boa obra? O que é fazer a boa obra? Lançar a semente, ser um propagador das boas novas. Para quê? Qual é o objetivo geral disso tudo? Gerar frutos. Eu preciso gerar frutos, ok? Então, pessoal, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o domingo de vocês. Nós vamos orar agora. Se você tiver pedido de oração, pode colocar aqui, tá? Que a gente vai estar orando em nome de Jesus. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Nós temos aí hoje, né, CFC, nós temos às 18 horas nossa live, nosso culto. Então, esteja a postos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor conosco aí às 18 horas também. E que nós possamos agradecer esse domingo ao Senhor, né? Vamos agradecer esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Essa palavra, ela veio para confrontar o teu coração, veio para confrontar o meu coração, né? Muitas vezes para dar um puxão de orelha em nós mesmos, né? Nesse período de quarentena, se é uma coisa que nós temos, é tempo para ler a palavra de Deus, né? Porque quantas coisas têm acontecido? Esse é o momento, né? Da gente chegar bem mais próximo do Senhor através da palavra dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor primeiro? Acho que eu vou colocar um louvorzinho aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós. E Deus, ele é maravilhoso. E eu quero compartilhar com vocês aqui um louvor. É um louvor que todos já conhecem,
E esse louvor, ele fala assim: Senhor, vem queimar em mim, Pai. Queime em mim. Não sei se você está escutando aí. Quando você escuta esse louvor, pode colocar aqui no grupo algum pedido de oração que você queira, ok? E a gente já vai orar para encerrar. Diante da tua glória, caia fogo, Senhor. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Nós vamos orar, Genilde. Nós vamos orar. A Genilde pediu aqui oração. A oração dela é orar pelo meu esposo, que tem dor de cabeça todos os dias. O nome dele é Ivan. Então, em nome de Jesus, Genilde, eu creio no poder da oração, porque a gente já leu aqui que essa palavra ela é viva, certo? Então, nós vamos ler aqui, nós vamos orar, né? Pedindo ao Senhor a cura sobre a vida do Ivan, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, gente, para a gente encerrar nossa aula? Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor Deus amado, Deus de poder e de glória, Pai, neste momento, Deus amado, especificamente aqui agora, Deus, quero levantar um clamor, Pai, pela vida do Ivan. Em nome de Jesus, Pai querido, eu peço a Ti, Deus amado, que o Senhor venha colocar Tuas mãos santas, Deus, sobre a vida do Ivan. Deus, que ele venha ser curado dessa enfermidade, que ele venha ser curado dessa dor de cabeça. Em nome de Jesus Cristo, que o que for de ruim venha cair por terra, Deus amado. Que o Senhor venha derrubar todo o mal. Pai, derrama o teu bálsamo de cura na vida dele, Pai querido, Deus amado, que ele não venha sofrer mais com dor de cabeça. Deus, confronta o coração dele também, Deus, fala com ele, mostra para ele, Deus, o que ele precisa fazer, Deus, para ele perceber qual o propósito do Senhor na vida dele, Pai querido. Eu coloco a vida do Ivan nas tuas mãos, eu coloco a vida da família dele nas tuas mãos, eu coloco a vida da Genilde nas tuas mãos, Pai querido, Deus amado. Vem sondar o coração dessa família, vem trabalhar no coração dessa família, neste lar, acampa os teus anjos, Deus. Declaramos aqui, Deus, toda enfermidade que venha cair por terra no nome de Jesus, porque é pelo nome de Jesus, Pai querido, que nós somos curados. É pelo nome de Jesus. Tu tens todo o poder, Senhor. E nós declaramos aqui agora falência, Pai querido Deus Santo, a todo tipo de enfermidade, a todas as setas malignas que o diabo ele tem lançado, Pai. Em nome de Jesus. Deus amado, eu quero te agradecer por essa aula, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por esse confronto em nossos corações. Deus, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem sido grande, o Senhor tem sido maravilhoso. Deus, eu te agradeço, Deus, por mais um dia de vida, Pai querido Deus, na tua presença. Eu te agradeço, Pai, e eu tenho esse versículo em mente todos os dias, que vivamos um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal, e nós já te agradecemos. E sabemos, Pai querido, que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consola, Pai querido Deus amado, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor prepara perante nós, Pai querido Deus amado, prepara a sua mesa farta na presença dos nossos inimigos. Pai querido, nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades espirituais, Pai querido. E nós cremos, Deus amado, que o Senhor está no controle de toda a situação. E nós cremos, Pai querido, Deus amado, que o Senhor é um Deus grandioso e que esse domingo seja um domingo maravilhoso, um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Eu já te louvo e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. E domingo que vem a gente está aqui de novo com mais um tema para falar um pouquinho mais de Deus e compartilhar da vontade dele para nossas vidas, compartilhar da palavra dele, tá bem? Um beijo, fica com Deus e às 18 horas estamos juntos de novo lá no culto, tá bom? Deus abençoe vocês.